Então vamos lá, pessoal. Basicamente o que a gente vai ver agora é uma recapitulação, certo? E também já botando todo o conteúdo do capítulo 7, não é? Então vamos lá. Nesse capítulo, nós estamos vendo números racionais. Lembrando que a representação do conjunto dos números racionais é esse Qzinho aqui, certo? Então vejam, dentro dos números racionais, nós temos as três formas de escrita, não é? Decimal, fração e, claro, porcentagem. As três formas de escrita: decimal, fração e porcentagem. Decimal, números com vírgula, não é? E assim vai. Fração, posso escrever tanto assim, como posso escrever assim, certo? E assim vai. Porcentagem é literalmente o número, seja ele qual for, com esse símbolo aqui. Porém, no capítulo 7 a gente vê as operações, né? Soma, subtração, divisão, multiplicação e assim vai. E a gente começa com a soma de fração. Tudo que a gente fizer para a soma de fração, também vamos fazer para a subtração. Então, soma e subtração de quê? De fração. Certo? Então veja, vamos dar o exemplo. Nada melhor do que fazer exemplos. Certo? Imagine o seguinte caso. Eu quero calcular 1 sobre 4 mais 2 sobre 5. Poderia também escrever 1/4 mais 1/5. Veja que dá no mesmo. Não é? Ainda mais no computador, em que não dá para botar perfeitamente sem uma linguagem chamada LaTeX, certo? Ou LaTeX. Desse jeito aqui. Então a gente teria que usar desse jeito assim, certo? Veja que dá no mesmo. Mas vamos lá. Temos duas formas de operar aqui, não é? Por quê? A soma e subtração de fração obriga-nos a colocar o denominador na mesma base. Então só é possível fazer essa operação de soma ou subtração com fração se os denominadores tiverem a mesma base. Vamos aprender aqui, ó, o método em que tá em fração e eu quero a resposta em fração. Ah, professor, tem outra forma? Tem. Tá em fração e eu quero em decimal? Pega esse carinha e transforma para decimal. Pega esse carinha e transforma para decimal. Mas não é isso que eu quero. Então vamos lá. Primeira forma. Famosa regra em que eu preciso fazer o MMC, dividir embaixo e multiplicar em cima. Não é? Então vamos lá. Primeira coisa, MMC entre 4 e 5. Então, MMC entre 4 e 5. Vamos lá. Por 2, 2,5. Porque 5 não divide 2, que resta 0. Por 2, 1,5. Por 5, 1,1. Certo? Então, a gente encerra aqui. Multiplica 2 vezes 2 vezes 5, 20. Professor, nem precisava fazer esse MMC, porque 4 e 5 são primos entre si. Verdade. Então, se você sabe que dois números são primos entre si, o MMC entre eles
será a multiplicação deles. Veja que 4 vezes 5 dá exatamente o 20. Certo? Então, bota o valor do MMC aqui, 20. E agora aquela regra, pessoal. Divide embaixo, multiplica em cima. Divide embaixo, multiplica em cima. Divide embaixo, multiplica em cima. Então, vamos lá. 20 dividido para 4, 5. 5 vezes 1, 5. 20 dividido para 5, 4. 4 vezes 2, 8. Certo? Professor, e aí? Esse sinal de mais? Repete o sinal de mais. Certo? Então, 20 para 4, 5. 5 vezes 1, 5. 20 para 5, 4. 4 vezes 2, 8. Então, igual a... Agora o denominador é o mesmo, 20. E faz 5 mais 8, 13. Pessoal, é uma fração irredutível? Sim, é uma fração irredutível. Não é possível dividir ao mesmo tempo o 13 e o 20. Por quê? Basicamente, são números primos entre si, não é? Então, de boas, né? Esse primeiro método, MC, um pouquinho mais longo, mas vamos fazer o mesmo exemplo com o segundo método. Lembrando que serve tanto para soma e subtração. Por quê, professor? Porque esse mais aqui, pessoal, ele apareceu porque eu repeti esse mais. Se aqui fosse menos, ia repetir o menos. Veja, é só isso. Então, 1 sobre 4 mais 2 sobre 5. Certo? Então, vamos lá. Qual é o método, pessoal? Eu não tenho que forçar a aparecer denominadores iguais aqui. O mesmo denominador que aparece aqui não tem que aparecer aqui, não é? São duas frações. Então, mesmo que aparecer aqui, tem que aparecer aqui. O que eu vou fazer para forçar a aparecer isso? Eu vou pegar o denominador da primeira, multiplicar em cima e embaixo a segunda fração. Certo? Veja as cores, né? Vou pegar o denominador da segunda e multiplicar em cima e embaixo a primeira fração. Certo? Por que eu faço isso? Porque na hora que eu faço 4 vezes 5, vai ser a mesma coisa que 5 vezes 4. Propriedade comutativa da multiplicação. Como vai ser a mesma coisa, então o denominador daqui vai ser igual ao daqui. Vai ficar 4 vezes 5, 20. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 4, 8. Olha aí, mesma história. 20 tá aqui, 20 tá aqui. 5 tá aqui, 5 tá aqui. 8 e 8. Certo? E agora, pessoal? Ó, o erro que o pessoal mais comete. E vocês, como meus alunos, não vão fazer isto. Que erro? Aprende que somos numeradores. Não é verdade? Na soma ou subtração, eu faço as operações com o numerador. E o denominador, professor? Repete. Repete o denominador e somos numeradores. 5 mais 8, 13. Qual o erro? Tanto soma em cima como soma embaixo. Se fizer isso, ó, pode ter feito MMC, pode ter feito segundo método, vai dar errado. Não é para somar os numeradores, perdão, os denominadores. Não é para somar os denominadores. Se fizer isso, vai estar errado. 5 mais 8, 13. Certo? Então, veja. Soma e subtração. Eu sou obrigado a que os denominadores sejam iguais. Para repetir o denominador. Porque se você somar os denominadores,
todo o seu trabalho será perdido, né? Então, cuidado. Vamos mais de um exemplo. Então, vamos lá. Mais um exemplo, pessoal. Agora com subtração. 4 sobre 7 menos 1 sobre 5. Ok? Veja que o quê? Esses denominadores são diferentes. Eu não consigo subtrair. Não ainda. Para eu conseguir subtrair, pessoal, eu preciso que estes denominadores se transformem em um único denominador. Então, vamos fazer a regrinha do primeiro caso, MC. Então, vamos lá. O MC entre os denominadores 7 e 5. Ah, professor, eles são primos entre si. Maravilhoso que você percebeu isso, certo? Mas, vamos lá. 7 é primo, 5 é primo. E além disso, eles são primos entre si, não é? Até porque dois números primos são primos entre si. Vamos lá. Por 2 dá? Não. Por 3 dá? Não. Não vai pro 4, pessoal. Vai pro próximo primo, que é quem? 5. Por 5? Claro, aqui tem um 5. Então, 7,1. Porque 5 dividido para 5 dá 1. E agora, próximo. 6 não tem, 6 não é primo. Próximo primo, 7. Certo? 1,1. Por quê? 7 dividido para 7 dá 1. Professor, e esse 1 dividido para 7 faz? Não. O MC, você pode fazer só 1. Certo? Ao invés de fazer ao mesmo tempo os dois números, só faz 1. E agora? 5 vezes 7, 35. Ok? Então vai estar aqui, ó, 35. Agora aquela regrinha, pessoal. Divide embaixo, multiplica em cima. Divide embaixo, multiplica em cima. Vamos lá. 35 dividido para 7, 5. 5 vezes 4, 20. Tem um menos, conserva o menos. 35 dividido para 5, 7. 7 vezes 1, quanto? 7. Ok? Então vamos lá. 20 menos 7, 13 sobre, repete o denominador, 35. Pera aí, professor. Esses números aqui, por que apareceram? Subtrair em cima, repetir embaixo, certo? Não há por que a gente somar embaixo, certo? Para quem tem dificuldade e quando visualiza um negócio desse e soma os denominadores, não faça esse segundo método. Por quê, professor? Porque no MC, ó, só vai aparecer. Não tem nem risco de errar, não é? E você somar os denominadores. Porque aqui não. Quando você faz esse segundo método, você tá com as duas frações separadas. Aqui não, eu juntei em uma só. Então, para quem tava somando os denominadores, não faça esse segundo método, certo? Ou simplesmente lembre-se que não é para somar os denominadores, ok? Então vamos lá. Dá para dividir isso aqui? Não. Não dá mais para simplificar. 13 é primo, 35 só vai por 5, por 7. Não é verdade? Então, essa fração aqui ela já é irredutível. Vamos lá. Certo? Ah, professor, pelo segundo método. Pega o 7, multiplica em cima e embaixo. Pega o 5, multiplica em cima e embaixo. Não é? Vai aparecer 4 vezes 5, 20. 7 vezes 5, 35. Menos 1 vezes 7,
7. 5 vezes 7, 35. Subtrai os numeradores, repete o denominador. Certo? Perfeito. Quando é que eu vou usar o método MMC? Quando tiver várias frações, né? 1 sobre 4 mais 1 sobre 5 mais 1 sobre 6 mais 2 sobre 4. Então, veja, são muitas frações em que os denominadores, eles são todos, né? Todos não, né? Mas, nesse caso aqui tem 2 iguais. Mas que os denominadores são diferentes. E a única regra que a soma e subtração de fração pede é que os denominadores sejam iguais. O que você vai repetir se eles forem diferentes, né? Então, veja. Quando eu tiver assim, ó, eu indico fortemente que vocês façam MMC. Porque esse segundo método, ele só fica mais claro quando eu faço de 2 em 2. Você poderia fazer o segundo método? Poderia. Faz esse primeiro, aí vai ter um resultado aqui de uma fração. Aí faz com esse outro. Depois faz esse, aí vai ter um resultado, né, de outra fração. Aí faz com esse. Poderia fazer isso? Com toda certeza. Certo? Mas a chance de você errar é maior. Então, cuidado. Então, vamos lá, pessoal. Soma e subtração. Beleza. Vamos para a multiplicação. Até porque o vídeo não pode ficar tão longo. Multiplicação e divisão de fração. Vamos lá. Então, melhor coisa é fazer exemplos, certo? Então, saiu aqui rapidão. Então, ó, voltando. 2 sobre 5 vezes 3 sobre 4, certo? Veja que eu posso colocar um ponto, um x ou ainda um parênteses aqui, não é? Porque entre um número e um parêntese vai existir, se não houver nenhuma operação exposta, vai existir uma multiplicação, né? Que é uma... Agora, se tivesse claro um mais aqui, você não vai pensar que é uma multiplicação, certo? Mas se tiver assim, você já vai saber que é uma multiplicação que tem aqui. Ok? Então vamos lá. Mas eu vou tirar esses parênteses aqui. Vou colocar o x. Na multiplicação de fração, o que acontece? Né? É a regra mais fácil das frações, pessoal. De verdade. É simplesmente multiplica numerador com numerador, multiplica denominador com denominador. Por favor, pessoal, não confundam essa regra com a soma fração. Na multiplicação não existe nenhuma, vamos dizer assim, condição para ser feita a multiplicação de fração. Na soma e subtração existe. A condição é que os denominadores sejam iguais, certo? Essa é a única condição. Então, se você aplicar essa regra da multiplicação para a soma, vai estar errado. Completamente errado, certo? Somar em cima e somar embaixo. Completamente errado, certo? Só funciona para a multiplicação porque ela não tem essas condições de denominador ser igual, numerador ser igual, nada disso. É simplesmente 2 vezes 3, 6, 5 vezes 4, 20, certo? Mas aí, o que eu percebo? Que essa fração não é irredutível, não é? Dá pra gente chegar a uma fração ainda mais simplificada. Dá por quanto? Por 2. Por 2. Por que, professor? Porque 6 é par e 20 é par. Terminado em 0.
6 dividido para 2, 3. 20 para 2, 10. Certo? 3 sobre 10. Aí, se ele pedisse para dividir, para transformar em decimal, divisão por 10, anda vírgula para esquerda. Ou, se você não lembrar, pega 3 e divide por 10. Né? Como esse daqui é menor do que esse, 0,3. Né? Mas veja, de verdade, é muito melhor deixar em fração. Só se a questão pedisse para transformar para decimal. Ok? Então aqui já é uma fração irredutível. Porque 3 é primo e 10 só é divisível por 2, por 1, por 5 e por ele mesmo. Certo? Não é por 3. Então multiplicação de fração não tem nenhuma complicação não, pessoal. De verdade. É o mais fácil. A única coisa é você não aplicar essa propriedade, não é, para as outras operações. Certo? Isso não pode ser feito. Vamos lá, continuando. Divisão. Divisão já vai ter uma condição, certo? Mas que também não é uma condição tão difícil. Soma e subtração é um pouco chato? Sim. Porque eu tenho que fazer MIC, é um processo mais demorado, assim vai. Aqui não, certo? Vocês vão ver agora com esse exemplo aqui. Deixa eu colocar 3 sobre 8 dividido para 14 sobre 4, certo? Então vamos lá. Vai ficar um número muito grande, né? 14 não, vamos botar 10. Mais fácil. 10 sobre 4. Então veja, divisão de fração. Na divisão de fração, a única condição é transforme essa divisão em uma multiplicação. Como fazer isso, pessoal? Veja que multiplicação e divisão são operações inversas. Então, qual é a operação inversa da multiplicação? A divisão. E a recíproca também é verdadeira. Então, vamos lá. Como é que eu transformo, então, essa divisão em uma multiplicação de fração? Eu vou pegar a primeira fração e simplesmente, pessoal, até botar de azul, repetir. Pego a primeira fração e simplesmente repito. E o que acontece com a segunda, professor? A segunda a gente vai fazer assim, ó. O que tiver em cima vai para baixo, e o que tiver embaixo vai para cima. O famoso inverta a fração, certo? Esse negócio de inverter a fração é muito importante, tanto para essa operação aqui quanto para a potenciação, em que o expoente é negativo. A gente vai ver já já. Então, inverter a fração, o denominador vira numerador e o numerador vira denominador. Então vai ficar 4 vai para cima, 10 vai para baixo. Só isso, ok? Então repito a primeira, troco a divisão pela multiplicação e inverto a segunda fração. E multiplicação de fração vocês já sabem o que fazer, não é? Numerador com numerador, 3 vezes 4, 12. Denominador com denominador, 8 vezes 10. Esquece o zero. 8 vezes 1, 8. Acrescenta o zero. Certo? Não vão fazer isso daqui não, por favor. Certo? Até pode fazer, claro. Mas veja, multiplicação por 10 é acrescentar o zero, pessoal. Certo? Multiplicação por 100, acrescentar 2 zeros. Por 1000, 3 zeros. Se vocês não perdem tanto tempo. Só são 2 aulas de prova, não é? Então, é muito melhor que vocês já saibam essas dicas. Porque aí, vocês não vão precisar fazer, vamos dizer assim, aquela mecânica toda hora, né? 10 vezes 8. Vocês conseguem fazer aqui, ó. Esquece o zero. 8 vezes 1, 8. E só acrescenta o zero depois. 80. Não é?
Essas dicas são muito valiosas. Vamos lá. Essa fração é irredutível? Não. Dá por quanto? Dá por 2. Né? Ah, professor, já dava por 4 direto. Beleza, mas para quem não viu, vamos entender porque dava por 4 direto. Por 2 em cima, por 2 embaixo. Lembrando, simplificar a fração. Não, esses números aqui não podem ser diferentes. Ok? 12 dividido para 2, 6. 80 dividido para 2, 40. Né? Esquece o zero novamente. 8 para 2, 4. Acrescenta um zero. Né? Por 2. Novamente. Por isso que há pessoas que já vêm direto que dá para dividir por 4. Porque se eu divido por 2 uma vez, por 2 novamente, na verdade eu estou dividindo por 4, né? 6 por 2, 3. 40 dividido por 2, 20. Ficou 3 sobre 20. Ok? Então, essa divisão, 8 sobre 3 sobre 8, dividido para 10 sobre 4, a resposta é 3 sobre 20. Professor, eu posso escrever essa operação aqui de outra forma? Com toda certeza. A questão ela também pode aparecer assim. Ó. Olha que lindo. 3 sobre 8 dividido para 10 sobre 4. Ok? Mas é a mesma história. Essa é a primeira fração. Essa é a segunda fração. Ok? Repete a primeira e troca a divisão pela multiplicação e inverte a segunda. O que é denominador vai para numerador, numerador para denominador. Certo? Então aqui deu 3 sobre 20. Muito bom. Ok? Vou fazer essa é a parte 1 do vídeo, certo? Vamos fazer a parte 2. E eu tô postando aqui no canal.